Este é o JC para ouvir análise e eu sou Igor Maciel. Quero falar sobre o PT em Pernambuco. A gente conversou com o Carlos Veras, que é o presidente estadual do PT em Pernambuco, uma entrevista no Passando a Limpo, na Rádio Jornal, e a gente conversou bastante com ele sobre o apoio do PT em Pernambuco, como é que fica o Partido dos Trabalhadores, que é o partido de Lula, em Pernambuco. Existe uma discussão muito grande sobre as possibilidades. João Campos quer o apoio de Lula. Raquel Lira também quer o apoio de Lula. Ivan Moraes, que deve ser candidato pelo PSOL, também quer o apoio de Lula. Todos eles estão dispostos pelo menos quase todos eles estão dispostos já a declarar e já declararam o voto em Lula, apoio a Lula. Falta Raquel Lira. Raquel Lira quer o apoio, mas ainda não declarou voto. Raquel Lira, é bom lembrar, é de um partido, que é o PSD, que deve ter candidato à presidência, apesar de que o Gilberto Kassab já liberou ela, já tem uma liberação dela em Pernambuco para que ela peça voto para Lula e que ela realmente declare voto, declare apoio ao presidente Lula aqui no estado. E liberou ela, na verdade a liberação foi a seguinte: faça o que for melhor para você. Se for lhe atrapalhar, pedir voto para Ratinho Júnior, para Eduardo Leite, Ronaldo Caiado, você não pede. Peça voto para Lula, faça o que for melhor para você e para sua reeleição em Pernambuco. Então ela está liberada sim para pedir voto para Lula. Ela só não fez isso oficialmente ainda, porque, lógico, ela está fazendo as pesquisas dela, está acompanhando a temperatura, tanto a temperatura nacional quanto a temperatura no estado também, para ver qual é o impacto que isso pode ter se ela declara apoio a Lula. É bom lembrar que Raquel Lira é a candidata um pouco mais à direita, apesar de ela ser de centro, ali o PSD ser um partido de centro, é um partido de centro-direita. E ela, apesar de ter uma história toda na esquerda, no PDT, depois no PSB e agora depois no PSDB, ela passa para o PSDB ali e depois fica como uma referência mais à direita do que João Campos. Então, ser essa referência mais à direita, por causa disso, ela precisa avaliar qual é o prejuízo que ela pode ter caso ela declare apoio a Lula. Qual é o tamanho que os eleitores de direita terão aqui em Pernambuco nesse ano para saber o que é que ela faz. Então ela está avaliando tudo isso, ela está vendo o tempo e a temperatura antes de tomar uma decisão. O problema é que o PT tem pressa, o PT quer que seja decidido logo. E aí tem uma parte do PT, o PT está dividido, tem uma parte do PT que quer ficar com João Campos e quer que Lula tenha um palanque só, que é o palanque do prefeito João Campos para o governo do estado. Já a maior parte do PT, é bom dizer isso, porque assim, quem é que hoje defende, principalmente, eu digo dos nomes mais importantes do PT hoje, quem é que defende que o PT fique com João Campos? Tereza Leitão. Tereza Leitão é quem defende que o PT fique com João Campos. Do outro lado, querendo que o PT fique, é a senadora Tereza Leitão, né? Do outro lado, quem quer que o PT fique com Raquel Lira, ou na verdade não é nem com Raquel Lira, mas que fique com um palanque duplo, ou triplo, ou quádruplo, seja como for, mas que Lula fique em todos os palanques, é Humberto Costa, o próprio Carlos Veras, ele nunca declarou isso, mas ele tem ali, ele demonstra uma preferência mais para isso, mas ele nunca declarou isso não. Você tem também o João Paulo, você tem o João Paulo, que é o deputado estadual, você tem os outros deputados estaduais também ali que tem uma preferência pela Raquel Lira ou pelo apoio de todos os palanques. Então, a ideia da maioria do PT é que Lula fique em todos os palanques. Mas para ele ficar em todos os palanques, ele tem que ficar nos 2, 3 palanques que também declarem voto nele. Ele não pode pedir voto para alguém que não está pedindo voto para ele. E essa é a lógica. Realmente tem lógica isso. E aí o PT está nessa expectativa. Começaram a fazer reuniões que eles chamam de GTE, né, que é um grupo de estratégia do PT, é um grupo de trabalho para estratégia eleitoral, de tático eleitoral, como eles chamam. Então já começaram até essas reuniões, mas não chegaram a nenhuma definição ainda. Lula vem no Carnaval. No Carnaval Lula virá ao Recife, vai passar pelo Recife.
Acredita-se que nessa passagem no Carnaval, pelo Recife, ele vai conversar e medir também a temperatura. Ele vai buscar também a temperatura, ele vai tentar ver qual é a temperatura aqui dos petistas em Pernambuco. Tem uma coisa que aconteceu, e aí, assim, por mais que o PT vai ter que estar em um palanque oficialmente. Então ele vai ter que estar no palanque de João ou no palanque de Raquel. Por quê? Porque você tem que botar lá, por conta do TCE, né? Tem que botar lá na coligação o nomezinho, a sigla lá no local. Então PSB com PT, com PCdoB e tudo você tem que colocar. Ou então PSD com PT, você vai ter que colocar a coligação oficialmente. E é onde vai ficar o senador Humberto Costa. Tem uma vaga para o senador Humberto Costa. A prioridade do partido em Pernambuco é reeleger o senador Humberto Costa. E mesmo que fique com o PSB, isso não define para onde vão os votos do PT. Mesmo que fique com o PSD, isso também não define para onde vão os votos do PT. Por que é que eu estou dizendo isso? 2022, vamos lembrar de 2022. Seguinte, você tinha o que aconteceu em 2022 foi o seguinte: Humberto Costa era pré-candidato ao governo do estado. Humberto Costa tinha a possibilidade de ter sido governador. Não foi governador, ele poderia ter ganho a eleição no primeiro turno. Aquela eleição de 2022, Humberto Costa poderia ter vencido aquela eleição no primeiro turno. Por que é que isso não aconteceu? Porque para fazer um acordo nacional, o PT precisou procurar o PSB para colocar Geraldo Alckmin dentro da chapa. E precisava colocar ele dentro do PSB, era o partido que cabia a ele naquele momento. Foram conversar com João Campos, e aí João Campos fez uma exigência. Só aceitava colocar Alckmin no PSB se, e somente se, Humberto Costa fosse rifado da campanha. Então Humberto Costa não poderia ser candidato a governador. Se Humberto Costa não fosse, aí ele aceitava o Geraldo Alckmin no PSB. Foi exatamente o que aconteceu. Humberto Costa aceitou, teve que aceitar, foi obrigado a aceitar, poderia ser governador hoje, e não é por causa de João Campos e do PSB. O PT poderia estar com o governo de Pernambuco, hoje não está. Então, eles não esquecem isso. Eles não esquecem isso. O que aconteceu naquela época? Colocaram Tereza Leitão como candidata ao Senado na chapa de Danilo Cabral, do PSB. Tereza Leitão é do PT, Danilo Cabral do PSB. Era o candidato do PSB. Mas o próprio PSB meio que abandonou ele, não deu muito apoio para o Danilo Cabral, não, porque não queria que ninguém da esquerda ganhasse a eleição. Não podia ser ninguém do PT, mas também não queriam que fosse alguém do PSB. E por que o PSB não queria ganhar o governo do estado naquele momento? Não queria disputar o governo do estado naquele momento? Porque se corresse o risco de ganhar a eleição naquele momento, João Campos não poderia ser candidato agora. E o plano era que João Campos fosse candidato agora ao governo do estado em 2026. Naquele ano, João Campos não podia ser candidato porque não tinha idade para isso ainda. Ele não tinha ainda os 30 anos necessários. Então, ele precisou lançar um candidato para perder, praticamente, porque foi isso que foi feito. Vamos lançar um candidato para perder e colocaram Tereza Leitão na mesma chapa. E aí é porque é que eu digo que o PT pode estar oficialmente numa chapa e os votos irem para outra. Ninguém controla isso em relação aos militantes, em relação à militância. Por que isso? Pelo seguinte, quando o Danilo Cabral, quando abriram as urnas, né, acabou a eleição, Tereza Leitão teve mais de 2 milhões de votos. Foram 2 milhões e 60 mil votos a Tereza Leitão. Sabe quantos votos teve o candidato a governador dela, da mesma chapa, Danilo Cabral, do PSB? 800 mil. 800 e poucos mil. Então, você não tem, pouco mais de 800 mil, então você não tem uma junção. O que é que a gente entende disso? Naquele momento, o PT estava oficialmente com o PSB, mas os eleitores não votaram em Danilo. Votaram em Tereza, mas na hora de escolher o governador, votaram naquela época em Marília Reis. Então o voto foi todo para Marília Reis. A militância estava com Marília Reis, embora oficialmente o PT estivesse coligado com o PSB. Isso pode acontecer de novo agora? Pode, com outros atores, de forma diferente, mas pode acontecer a mesma coisa, porque o próprio Carlos Veras disse na entrevista
que não dá para obrigar a militância, não dá para controlar o voto da militância do PT. É isso. JC para ouvir análise. Obrigado. A gente volta na próxima segunda-feira. Tchau, tchau.